Nós ficamos encarregados de demonstrar um caso de uso de um sistema operacional distribuído e nós escolhemos o sistema operacional distribuído chamado Locus. Nossa equipe ela faz parte de uma matéria de sistemas operacionais ministrada pelo professor Xavier na Universidade Unifax. Nossa equipe é composta por os integrantes Gabriel Rebouças, Marcos Reis, que sou eu, Thiago Vinhas e Vasington Rodrigues. Primeiramente, o que é um sistema operacional distribuído? Um sistema operacional distribuído é uma coleção de dispositivos autônomos conectados por uma rede de comunicação que é percebida pelos usuários como um único dispositivo, provendo serviços ou resolvendo algum problema. Dessa forma, contribui para que as plataformas diferentes de hardware possam manter uma comunicação diferente e eficiente. Para os usuários, a complexibilidade que é necessária para criar e manter essa estrutura fica abstraída para que a produtividade de cada usuário seja aumentada com o acesso dos recursos disponíveis. Ou seja, um sistema operacional distribuído é um sistema que é acessado ou geograficamente ou localmente de diversas máquinas, mas que ele dá a ilusão de que seja um único sistema. Ou seja, não tem ambientes diferentes, como é o nosso Windows, várias versões do Linux, como é um macOS. Ele é um sistema que, acessado de diversos locais diferentes, ele dá a impressão de que é a ilusão de que é um sistema só. As principais características de um sistema operacional distribuído é a concorrência, a partilha de recursos, que é o que eu citei mais acima, sistema assíncrono, falhas independentes, heterogeneidade. Exemplo de aplicações para sistemas distribuídos. Temos como eles aplicações de internet, groupware, trabalho corporativo, aplicações de acesso a informações multimídia, aplicações comerciais para reserva de ingressos, LAN, uma rede local, como eu falei, ele pode ser acessado localmente ou geograficamente distribuído, e bancos de dados distribuídos. Como eu falei mais acima, nós ficamos encarregados de mostrar e de exemplificar um caso de uso do sistema operacional Locus. Introdução. O que é um sistema Locus? O Locus foi um sistema operacional distribuído desenvolvido na UCLA durante a década de 1980. Foi notável por fornecer uma implementação inicial de ideia de mais sistema único, como eu falei mais acima, onde o conjunto de máquinas parece ser uma única máquina maior. A implementação inicial do sistema Locus foi um cluster de PDP-11. É um modelo de uma máquina usados em uma rede de anel de 1 a 10 megabits. Em 1983, o sistema estava rodando em uma outra máquina mais nova, que era 17 VAX 11 750, usando uma internet de 10 megabits. Ou seja, inicialmente fosse projetado para rodar em uma máquina com uma infraestrutura menor e 3 anos após evoluiu e foi para uma infraestrutura já um pouco avançada. O sistema era compatível com Unix e forneceu uma visão de raiz do sistema de arquivos e um espaço de processo unificado entre nós, que vai ser o nosso caso de uso que eu vou explicar mais à frente. Gerenciamento de arquivos com o Locus. Excelente. Sistema de arquivos, como eu falei, para permitir o acesso rápido e confiável ao sistema de arquivos do grupo, o Locus usou replicação. Os dados dos arquivos podem ser armazenados em mais de um nó e o Locus manterá várias cópias atualizadas. Isso proporciona tempos de acesso particularmente bons para os arquivos que foram lidos com mais frequência do que eles foram escritos. Assim, para garantir que todo o acesso tenha sido feito para uma versão mais recente de qualquer arquivo, o Locus renomeia um nó como local de sincronização atual, o CSS, Current Synchronization Site, para um determinado sistema de arquivos. Aí então, todos os acessos aos arquivos de um sistema de arquivos passam a ser coordenados com o CSS apropriado, ou seja, o usuário ele faz uma requisição para a atualização ou exclusão ou alteração desse arquivo para o CSS. O CSS ele é encarregado de ir nesse diretório, procurar todas as versões ou a versão específica que o usuário está solicitando e devolver para si mesmo. Isso mesmo, ele trata aquela requisição, trata aquela resposta que o próprio sistema devolveu e passa para o requisitante uma versão do sistema compatível com a máquina que ele está utilizando e um arquivo compatível com as versões solicitadas ou, se não, todas as versões
A solução para isso foi substituir os arquivos que precisavam ser diferentes, com base de nó, por diretórios ocultos especiais. Esses diretórios contêm as versões diferentes do arquivo. Quando o usuário acessar um desses diretórios ocultos, o sistema verificaria o contexto dos usuários e abriria o arquivo apropriado. Ou seja, a forma de abrir esses arquivos, a forma de solicitar esses arquivos era diferente de máquina para máquina, de ambiente para ambiente. Por quê? Porque o usuário poderia estar utilizando um sistema mais antigo. Ou seja, o sistema ia procurar o CSS, ia lá buscar naquele diretório oculto, ele ia buscar um arquivo específico para aquela versão de máquina que estava sendo utilizada pelo aquele usuário. Se fosse uma mais velha, ele ia trazer uma versão do arquivo compatível com aquele sistema. Se fosse uma mais nova, ele ia trazer a mesma versão do arquivo compatível com aquela versão mais nova. Por exemplo, se o usuário estivesse executando o Locus em um sistema daqueles que ele foi implementado inicialmente, que foi um cluster PDP 1145, e digitasse o comando bin row, então o sistema acharia a pasta bin, que era o diretório oculto, e executaria o comando bin row 45, que era a versão da máquina. Ou seja, ele ia buscar dentro daquele diretório oculto todos os arquivos referentes àquela versão de máquina e todos os versionamentos daquele arquivo. Se outro usuário, em um Novax, que era aquela máquina mais nova, digitasse binrow, ele executaria o comando binrow vex, que era o que? A versão da máquina. O vex é a versão da máquina, o mais nova, ele ia lá naquele diretório oculto e ia buscar todos os arquivos que seria compatível com aquela versão do sistema utilizado, do ambiente utilizado, e ia trazer as mesmas versões que ele ia trazer para um sistema, ele ia trazer para o outro, mas compatíveis com o sistema que estava sendo utilizado por aquele usuário naquele momento. O cargo-chefe era o gerenciamento de arquivos. O sistema Locus ele foi projetado para lidar com particionamento de rede, um ou mais nós se desconectado do resto do sistema. À medida que o sistema de arquivos foi replicado, os nós que perdessem conexão poderiam continuar acessando os arquivos e, quando fossem reconectados, qualquer arquivo modificado pelos nós desconectados seria incorporado novamente no sistema. Para alguns tipos de arquivos, por exemplo, caixa de e-mail, o sistema executaria a mesclagem automaticamente para outros usuários. O usuário seria informado por e-mail e as ferramentas seriam fornecidas para permitir o acesso às diferentes versões do arquivo. Ou seja, o sistema ele foi projetado principalmente para gerenciamento de arquivos. A sua premissa maior foi o gerenciamento de arquivos. Com isso, se caísse a rede, por exemplo, e esses nós fossem desconectados do resto do sistema, eles continuariam utilizando esses arquivos, eles continuariam tendo acesso aos arquivos. Por quê? Porque em cada ambiente desses que eu expliquei mais atrás, que juntos eles formam um grande sistema, ele dá uma ilusão de um grande sistema, para cada ambientezinho desse, ele faz a replicação desses arquivos, nos quais, se um nó desconectado, ele pode utilizar esse arquivo, ele pode manipular esse arquivo, ele pode mudar esse arquivo, ele pode deletar esse arquivo, e quando ele conectar de novo no nó, quando ele conectar de novo na rede, o sistema ele próprio se encarrega de fazer a sincronização daquela máquina que acabou de ser conectada com todos os outros nós que estejam desconectados ou que estejam conectados e os que ainda vão conectar, e ele faz uma mesclagem, avisa isso por e-mail, se fosse uma caixa de e-mail, se os arquivos fossem modificados e não fosse, por exemplo, caixas de e-mail, fosse um arquivo do sistema, por exemplo, ele forneceria ferramentas necessárias para que o usuário ele pudesse ver as diferentes versões do arquivo. Por exemplo, enquanto eu estava desconectado, quais as versões do arquivo? O que foi mudado nesse arquivo? O que é que foi deletado desse arquivo? O arquivo foi deletado? Não. Tudo isso ele sabe. Por quê? Porque o próprio sistema ele é encarregado de fornecer ferramentas necessárias para ele saber tudo o que aconteceu com aquele arquivo enquanto ele está desconectado. Nosso caso de uso, esse que foi o nosso caso de uso, que foi a principal premissa do sistema operacional distribuído Locus. Com isso, espero que tenham ficado entendido para que o sistema Locus foi criado, o sistema operacional distribuído Locus foi criado, para que ele serve e qual o seu cargo-chefe, que foi o nosso caso de uso, que foi o gerenciamento de arquivos.